E hoje, sábado, é um trecho bíblico que escrevi muito durante esse tempo. Que é um trecho bíblico sobre Coríntios 1, versículo 6, onde está escrito: Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que capítulo 3, versículo 17. Eu escrevi muito ao longo desse tempo sobre esse trecho bíblico, que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Muito nesse mesmo Facebook. Começa a obra desde 2011. Algumas pessoas, mas muitas pessoas vão entender perfeitamente o que eu estou falando. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Eu escrevi sobre isso desde 2016. Quando algumas Caim, que matou Abel por inveja, os filhos do diabo, que foram perseguir Jó, mesmos Lúciferes, que são cheios de poder espiritual, de morte, sem poder, matam, roubam, destroem, mentem, caluniam, enganam, são falsos e mentirosos e odeiam as Escrituras Sagradas? Odeiam Jesus? Pois é. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. É desde 2011 que eu tô falando isso, mas principalmente desde 2016.
fizeram tanto mal, tanto, e no final foram destruídos, exatamente como eu disse. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Mas continuam trabalhando para destruir. Então eu vou fazer esse vídeo só para dar mais um aviso. Só mais um aviso. O meu corpo é templo do Espírito Santo, e os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Eu estou falando isso desde 2011 e continuei falando, e falei isso em 2016. Fizeram uma obra mortífera e no final foram tão destruídos quanto destruíram. E sabem, aqueles que fizeram a obra em questão e vão entender que essa escritura sagrada é muito verídica, porque Deus está malignos e perversos dessas pessoas tão ruins, elas continuam insistentemente trabalhando para colocar os seus projetos demoníacos. Mas o Espírito Santo também é poderoso. Assim como eu disse em Eclesiastes 4, que Deus é vingador. Eclesiastes 4, Deus é vingador. Aquele que defrauda ou ilude ao seu irmão, Deus é vingador. Mas esse Coríntios 1, eu faço questão de fazer esse vídeo porque eu escrevi demais. O meu corpo é templo do Espírito Santo, e os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. E aqueles que passaram os últimos 9 anos trabalhando para destruir, foram destruídos. E sabe que foram. Insistem, persistem, continuam. Mas o Espírito Santo destruirá. Porque são falsos, mentirosos, caluniadores, enganadores, roubam, destroem o templo do Espírito Santo. E aqueles que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Sabe aquela facada que deram no Bolsonaro? Pois é. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Sabe, desde 2011, tudo aquilo que fizeram, principalmente 2016, fizeram muito, que eu passei os últimos 9 anos reclamando, falando, e escrevi muito sobre esse trecho bíblico. Pois é, que deram no Bolsonaro. Pois é, o meu corpo é templo do Espírito Santo, e os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Não aprendem nunca, mas esse trecho bíblico é verídico. Aqueles que fizeram uma obra tão imunda dessa e fizeram, vão poder constatar que é verdade. As escrituras sagradas não falham. É templo do Espírito Santo. Os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Você que está obcecada há 9 anos, trabalhando insistentemente, persistentemente para destruir a minha vida, para amaldiçoar a minha vida, você está se amaldiçoando. Você está se destruindo.
você está se amaldiçoando. Você está se destruindo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Eu vou enfatizar. E eu vou deixar esse vídeo aqui só para lembrar a você que fez essa obra tão maligna e tão perversa, de tantos roubos, de tanta perseguição. Você que passou os últimos 9 anos me perseguindo, querendo tudo o que eu tinha ou o que eu podia ter, e não cansa de mentir, de roubar, de caluniar e enganar. E que se utiliza de todas as forças espirituais do inferno, exatamente como Lúcifer, que é cheio de poder espiritual do inferno. Eu quero te lembrar, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E os que está me amaldiçoando, você está se amaldiçoando. Você que está me abençoando, você está se abençoando. Você que está me amaldiçoando há 9 está se amaldiçoando. Você que passou os últimos 9 anos trabalhando para amaldiçoar minha vida, trabalhando para destruir minha vida, você fez um projeto tão grande e não deu certo. Você se amaldiçoou. Você está se amaldiçoando cada dia mais. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Do que você fez e o que você colheu. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Consegue se lembrar? Eu lembro de cada vírgula dos últimos 9 anos. Aquela facada do Bolsonaro me faz lembrar direitinho. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E os que destroem o templo do Espírito Santo, Deus os destruirá. Lembrar. Só para te lembrar.